Bem-vindos ao vídeo de atualização dos fundos de CRI da Kinea para maio de 2025. Peço que se inscrevam no nosso canal no YouTube e deixem o seu like nesse vídeo. Vou falar um pouco sobre o cenário macroeconômico atual aqui no Brasil, explicar um pouco dos fatores que impactaram os dividendos dos nossos fundos e, por fim, vou te convidar a conhecer um fundo que talvez não esteja no seu radar. Então, para começar, falando de cenário macroeconômico, o Copom, no mês de maio, elevou a taxa Selic novamente para o patamar de 14,75% ao ano. Esse é o maior patamar de Selic dos últimos 20 anos, então é um cenário um pouco atípico. O mercado espera que não tenham mais elevações nas próximas reuniões do Copom ou que tenha um aumento pequeno de 0,25%. É esperado que essa taxa Selic fique constante ao longo do ano de 2025 e que no ano que vem a gente tenha um novo ciclo de corte de juros aqui no Brasil. Falando de inflação, o principal assunto do mercado hoje são as taxas propostas pelo governo dos Estados Unidos. Quando a gente tem mais taxas no mercado, os produtos tendem a aumentar os seus preços, isso causa uma inflação a nível global. Falando aqui do Brasil, pode ser que esse impacto seja um pouco reduzido, porque a gente já tem um patamar de taxa de juros nominais bastante alto no momento. Então pode ser que essa inflação chegue um pouco mais arrefecida aqui no país. Passando agora para os dividendos do mês, falando dos fundos de CRI, eu gostaria só de colocar dois pontos iniciais aqui. O primeiro é que todos os nossos fundos estão hoje com um patamar de alocação bastante alto, isso impacta positivamente os dividendos. E outro ponto é que o mês de maio teve 21 dias úteis, a gente sempre gosta de lembrar que o número de dias úteis impacta diretamente os dividendos. Esse número de 21 dias úteis é um patamar médio de dividendos, nem de dias úteis, nem tão alto, nem tão baixo. Então o impacto aqui de dias úteis no mês foi neutro. Começando mais especificamente pelos fundos pós-fixados ou indexados ao CDI, o KNCR e o Canuc, o dividendo do mês foi bastante alto, um pouco reflexo desse patamar de Selic e CDI mais alto que a gente tem no país hoje, como eu comentei no início do vídeo, então o dividendo foi bastante positivo. Passando para os fundos indexados à inflação ou ao IPCA, e começando pelo Canip, que nem a High Yield, são dois fundos que têm a defasagem de 2 meses. Então a gente está sempre olhando para a inflação que aconteceu há 2 meses atrás. Em março e em abril, que são as inflações que impactam esses dois fundos, a inflação do IPCA foi de 0,30%, aproximadamente 0,40% e 0,50% ao mês. Então o dividendo foi um pouco menor do que o mês passado. Já passando para o CACRE, que é outro fundo indexado à inflação, a defasagem dele é um pouco maior, de 3 meses. Então a gente está enxergando ali o impacto da inflação de fevereiro, que foi uma inflação bastante alta, na casa de 1,30% no mês. Então por isso o dividendo mais elevado do Kinea Acreditas em maio. Para finalizar, o Kinea Securities é um fundo híbrido quando a gente fala de indexação, então parte da carteira dele é indexada ao CDI, parte é indexada ao IPCA, então ele teve esse impacto positivo do CDI e essa inflação um pouco mais mediana, mesmo assim o dividendo dele foi positivo no mês de maio. Para finalizar, gostaria de convidar vocês a conhecer o Kinea Acreditas, é um fundo que não fica tão evidente como alguns outros aqui da casa, também é um fundo de CRI, também é um fundo indexado à inflação, e nele, esse é um fundo que a gente fez em parceria com a Acreditas, que é um dos principais originadores de home equity do Brasil. O home equity, explicando aqui muito rapidamente, é um empréstimo para a pessoa física com a garantia de um imóvel residencial, seja ele um apartamento ou uma casa. E quando a gente investe num CRI de home equity, a gente está investindo numa carteira com diversos devedores. Então, em alguns outros fundos de CRI nosso, a gente tem muitas operações que a gente chama de concentradas, onde a gente tem apenas um devedor. Nas operações de home equity, nós temos uma multiplicidade de devedores, por isso que a gente chama essas operações de operações pulverizadas. Então, isso é legal porque traz um fator de risco um pouco diferente dos nossos outros fundos de CRI, é um fator de risco um pouco mais estatístico, um pouco mais quantitativo, então ele pode ajudar aí na diversificação de risco da sua carteira. Nessas operações, a gente tem uma subordinação que fica com a Acreditas, então ela permite que a gente tenha um fluxo de caixa excedente no mês a mês e a gente também tem as garantias individuais de cada crédito e a gente pode executar e vender essas garantias na medida que esses créditos vão ficando inadimplentes. Então isso permite que a gente tenha que a gente possa ter um alto nível de inadimplência dos nossos CRIs e mesmo assim a gente não seja impactado no nível do fundo Kinea Acreditas. Então fica aí uma oportunidade para vocês estudarem mais. A gente
tem um relatório de gestão do Que Nem Acreditas, onde a gente explica bastante sobre as mecânicas do fundo. E a gente fez um vídeo recentemente, a gente vai deixar o link na descrição, explicando melhor aí como funciona o Que Nem Acreditas. Bom, então é isso, pessoal. Para mais informações, leiam as nossas cartas de gestão, inscrevam-se no nosso canal no YouTube, sigam a Que Nem nas redes sociais e participem da nossa comunidade no WhatsApp. Todos os links estão na descrição desse vídeo. Obrigado e até a próxima.